Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Eu continuo sendo o Hamilton. Muito lindo a Igreja de Jesus, né? Essa família maravilhosa que a gente aprende a chorar e sorrir juntos, né? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós nos reunimos aqui nesse auditório, mas a vida da igreja é mais do que esse espaço. A vida da igreja é ao longo da semana em que você partilha a sua vida com pessoas, em que você conta dos seus problemas, que você conta das suas alegrias, da criança que nasce ao sepultamento que acontece, como hoje aconteceu pela manhã às 10 horas, aquela amada irmã Auri, né? Mãe do nosso amado irmão Robson, faleceu. Nós oramos por ela, mas aprove o Senhor levá-la, e ela está hoje na presença de Deus. E essa esperança que nós temos em Cristo. Por isso nós estamos aqui hoje para falar e cuidar da nossa saúde intelectual, saúde mental, na série Resoluções. Deus deseja que a sua igreja faça resoluções cirúrgicas, resoluções que possam mudar o destino da vida de cada um de nós, e que 2024 seja um novo ano para cada um de nós. 2024 seja um ano de saúde física. Você foi desafiado a caminhar, você foi desafiado a correr. Se você não está fazendo alguma coisa, Deus está te mobilizando aí a fazer alguma coisa na direção da sua saúde, da sua alimentação. Esse foi o primeiro domingo. No segundo domingo nós falamos sobre saúde emocional, e o professor Ricardo Marx nos trouxe as origens dos nossos problemas, né? Todo problema humano vai começar no Éden. Os relacionamentos, sabe quando a sua mulher culpa você? Está lá no Éden, né? O homem culpa a mulher culpa a serpente, e no final de tudo, Deus pode ser o plausível e possível culpado. Nós não reconhecemos os nossos erros. A ira, os homicídios, os assassinatos. Gênesis capítulo 4, o primeiro assassinato. E Deus quer nos mostrar hoje que é possível saúde emocional na presença dEle. E nós damos um passo a mais na série para falar de saúde intelectual. A sua mente. Deus quer restaurar a sua mente. E eu retomo aqui um conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né, tocado aqui pelo Ricardo Marx, que saúde é um estado completo de bem-estar. E aí, o bem-estar físico, mental e social. Não basta só não estar doente. Pode ser que as suas taxas de glicemia, seu TGO, seu TGP do seu fígado, né, o seu colesterol possam estar bem, possam estar bons, mas pode ser que você emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente não esteja bem. E aí é a saúde integral que nós queremos falar hoje aqui. Então, hoje a gente discute o aspecto da mente. Mas o que é mais importante, ser emocional ou ser racional, já que estamos falando de mente? Normalmente o homem ele é mais racional, né? Os homens aqui, os maridos, filhos, pais, avós, são provavelmente mais racionais. Eles pensam, eles repensam. A mulher geralmente vê um comercial na televisão, amor, vamos comprar, né? Pela afetividade, pela emoção, a decisão baseada na emoção. E aí o marido diz, esse mês, não pode, porque as finanças estão contadas. E aí nós vamos para a razão, e não apenas para a emoção. E o desafio nosso é não viver em nenhuma das polaridades. É sermos racionais e emocionais ao mesmo tempo. E aqui eu empresto uma ideia de James Houston no livro A Fome da Alma, que ele trata dessa tensão e dessa polaridade entre razão e emoção. E ele diz que nosso grande desafio em Cristo é sentimentalizar a nossa razão na mesma direção que nós racionalizamos a nossa emoção. A emoção precisa de uma pitada de razão, e a razão precisa de uma pitada de emoção. Imagine você viver um mundo só do ponto de vista das ideias.
Imagine um casal que são os dois racionais, por exemplo. Pode acontecer, né? E aí eles vão ficar brigando por causa de ideia, não é não? Ou então um casal que é profundamente emocional. Eles fazem tudo na base da emoção. Vai faltar o chão, vai faltar a base. E é isso que em Cristo nós queremos ponderar hoje aqui, o equilíbrio de nossa razão com a emoção. Antigamente nós tínhamos um ditado, e temos até hoje: a mente vazia é a oficina do diabo. Mentes vazias, o inimigo de Deus atua. Mas na nossa atualidade nós vivemos o contraponto. As pessoas não estão com as mentes vazias, elas estão com as mentes cheias. Todo tempo, toda hora, você não passa alguns minutos e você quer ver o que o WhatsApp está dizendo. O Telegram, a internet, a Globo News. Nós estamos exacerbadamente nutridos de informações e muitas vezes destrutivas. O nosso cérebro, gente, está passando por um processo de exaustão mental. Você já chegou no final do dia com a sua mente cansada? De uma semana? E isso tem sido resultado, sabe do quê? Do que eu estou chamando hoje à noite de lixo cibernético. Nossa mente está povoada de lixo cibernético. Nós não lemos mais, nós zapeamos imagens. O Instagram trabalha com uma imagem que chama a atenção para você clicar num site. Então o Instagram é uma rede social de ponte para conteúdos. Mas nós passamos horas e horas zapeando, vendo imagens e não lendo nada, absolutamente nada. Mas esse lixo mental está entulhado em nossa mente. E qual é a realidade, qual é a consequência disso? O adoecimento mental que leva, pasmem vocês, ao suicídio. Esse é um dos males do século. As pessoas estão abandonando o barco da vida. E aqui eu tenho dados alarmantes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que saiu agora em 2023, com resultados de 2021 e 2022. Pasmem vocês que em 2022 nós tivemos 16.262 suicídios no nosso país. Ações do poder público, Setembro Amarelo. É um momento de conscientização, sim, mas o que mais além disso? E aí, o anuário declina os principais estados. São Paulo, top primeiro, 3.256 suicídios no estado de São Paulo. E nós sabemos que a capital econômica do país, onde as pessoas estão querendo trabalhar quase que 24 horas. Falo de mim porque eu sou paulista e vivi essa realidade mais de 20 anos em São Paulo. O pessoal acorda às 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Passa quase que 3 ou 4 horas no transporte público. Imagine essa realidade. Minas Gerais, 2.027 casos de suicídio. O Rio de Janeiro, 1.601. E o nosso estado do Ceará, em 2022, 727 pessoas cometeram suicídio no nosso estado. As pessoas estão sofrendo da mente e da alma. E diante dessa realidade, o que a Igreja de Jesus pode fazer? É o que eu estou chamando também de faxina mental. No final de semana, você pausa, para fazer uma limpeza da sua casa. Você pega sapólio, você pega sabão, você pega detergente, você pega aqueles cheirinho, para deixar a casa cheirosa, e você faz uma faxina na sua casa. A palavra de Deus nos chama hoje a uma faxina mental, em que nós vamos trocar aquilo que está nos destruindo em nossa mente pela palavra de Deus. Precisamos, portanto, de fazer isso. Vamos pegar a água da palavra de Deus e o sabão do Espírito Santo para limpar a nossa mente daquilo que está nos intoxicando do ponto de vista mental. Nossas mentes podem estar intoxicadas aqui hoje. E Deus quer trazer a restauração. Coisas que possam potencializar a nossa vida. E na música de Cidade Negra, quando ele diz, na música chamada Pensamento,
Ele diz que o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. O pensamento é a base de tudo, diz a música de Cidade Negra. É a base da nossa reflexão sobre a vida. E é através do pensamento que nós podemos chegar a lugares inimagináveis. Trabalhar a nossa imaginação, mas ao mesmo tempo, através do pensamento, nós podemos povoar a nossa vida de pensamentos de ansiedade, pensamentos depressivos, pensamentos pessimistas e que nós não vamos conseguir vencer um dia de cada vez. O Senhor quer reprogramar a nossa mente hoje à noite. O Senhor quer restaurar o nosso modo de pensar. Uma enfermidade pode ser uma desgraça, mas pode ser um momento em que Deus pode se aproximar de mim e de você de forma poderosa. Amém, gente? A dor da alma pode ser um espaço para conhecer Jesus. E o Senhor quer nos restaurar hoje. Assistimos também os transtornos mentais que estão acometidos na sociedade, tais como, nós falamos da depressão, da bipolaridade, da esquizofrenia, das psicoses, das deficiências intelectuais, dos transtornos do espectro autista. As crianças estão nascendo cada vez mais com o chamado autismo. A síndrome do pensamento acelerado. Como é, pastor, esse negócio aí? É o chamado SPA. Aquela pessoa que não consegue parar um minuto de pensar. Ela pensa em tudo ao mesmo tempo. E ela causa em si mesmo exaustão mental. Ela começa as coisas e não termina, porque o seu pensamento está acelerado. Pode ser que você entrou hoje à noite aqui. E pode ser que você está sentado aqui me ouvindo, mas sua cabeça não está aqui. Sua cabeça está em casa, no problema que você deixou, né? Está no boleto que você vai pagar amanhã e talvez não tenha o dinheiro. Já pensou? Sua cabeça pode estar na namorada que te abandonou. Sua cabeça pode estar no emprego que você precisa conseguir. Sua cabeça pode estar no marido que foi embora. Diante dessa realidade do adoecimento mental, nós precisamos de mudança, considerando aquilo que Albert Einstein disse, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Se você abrir o seu pensamento, a sua cabeça para aquilo que Deus tem para nós, pode haver uma revolução mental, espiritual, social e física na sua vida. E para isso eu quero trabalhar com vocês, dando continuidade ao texto que o Ricardo Marques também trabalhou. E eu falei de manhã que foi muito interessante, porque enquanto eu ouvia o Ricardo Marques na semana passada, citando Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o meu texto já estava quase pronto e o Senhor confirmou exatamente o que deveríamos falar à congregação. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, vamos ler. O texto diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que nós já ouvimos, pelo direcionamento do nosso pastor Armando, a sua congregação, a tua igreja, aquilo que o Senhor tem feito através da IBC, em tantos lugares, na nossa vida, nesse ajuntamento, no entorno do bairro onde nós estamos. E nós submetemos a nossa mente à tua palavra para falar sobre saúde intelectual. Fala conosco e nos edifica através da tua palavra, que eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta é uma carta maravilhosa. A carta aos Romanos, diz Calvino, é a porta de entrada para o Evangelho.
Quem entende Romanos, quem entende as doutrinas e as aplicações que estão aqui, nesta maravilhosa carta, entende o Evangelho de Jesus, que é descrito em 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto de gregos como de judeus e gentios. O objetivo de Paulo nessa carta, gente, é trabalhar com a igreja que ele não fundou. Paulo não fundou a igreja aos romanos. É bem provável que forasteiros romanos que estavam no Pentecoste, está escrito lá em Atos capítulo 2, verso 10, que havia ali alguns romanos no Pentecostes e viram as maravilhas de Deus, e provavelmente esses foram os fundadores da igreja de Roma. Paulo está em Corinto, recolhendo algumas ofertas para os irmãos de Jerusalém. Ele deseja passar por Roma, porque o seu objetivo é a Espanha e que o Evangelho possa alcançar o Ocidente. E ele tem dois objetivos fundamentais aqui nessa carta. O primeiro é o objetivo teológico, apresentar a justificação, a santificação e a glorificação em Cristo para uma igreja de maioria gentílica. A igreja de Roma era uma igreja de maioria gentílica, porque no ano 48 aconteceu uma briga entre judeus e gentios, e Atos capítulo 18, verso 2, Paulo escreve isso, na verdade Lucas escreve isso, que essa briga fez com que o imperador Cláudio expulsasse os judeus de Roma. Ou seja, a igreja de Roma era uma igreja de maioria gentílica. E o historiador Suetônio também confirma os dados do historiador Lucas dizendo isso. Então, é uma carta profundamente doutrinária. Ela fala sobre como nós fomos justificados, como somos santificados e como seremos glorificados na presença de Deus. Passado, presente e futuro de cada um de nós. Então, se você veio hoje aqui buscando alguma resposta, ou está decepcionado, está sem perspectiva do futuro, Jesus nos fala em sua palavra, que nós temos uma história, fomos eleitos em Cristo, fomos justificados nele, e podemos viver a santificação, a limpeza da nossa mente, porque um futuro maravilhoso nos espera. O futuro em que esse caos político, social vai se findar, e nós vamos juntos como igreja, os crentes de todas as épocas e todas as gerações, nós nos reuniremos com o Senhor, que virá nos arrebatar nos quatro cantos dessa terra, e os mortos serão ressuscitados, e nós que estivermos vivos, vamos ascender aos céus para o grande banquete celestial. Que coisa linda! É isso que me dá esperança, é isso que te dá esperança. E Paulo está trazendo essas doutrinas, e é o aspecto teológico e missiológico que nós falamos. Então, ele quer também, além disso, fazer uma base missionária para a Espanha, como nós falamos. E Romanos traz essa aplicabilidade da doutrina. No capítulo 1 a 11, nós temos a doutrina que nós falamos aqui, a justificação, a santificação e a glorificação. E agora o aspecto prático, de 12 a 16, é a vida da igreja. É o Evangelho encarnado. O que a justificação tem a ver com o meu pensar? O que a salvação, a santificação tem a ver com a minha vida cotidiana? E se eu estou em Cristo, sob a autoridade de Jesus, o que eu tenho a ver com o Estado, com a igreja, com o exercício dos dons? Então, a segunda parte é uma parte muito prática. E exatamente o capítulo 12, verso 1 e 2, é o que nós vamos trabalhar hoje aqui. Em resumo, então, as misericórdias de Deus estabelecem a base para a consagração total de nossas vidas na busca pela saúde do corpo e da mente. Paulo evoca a misericórdia de Deus para que a gente possa se apresentar a Ele. Eu quero trabalhar rapidamente com vocês 4 aspectos desta misericórdia, as causas e as consequências dela na nossa vida, do processo de saúde intelectual. No primeiro momento, vamos pensar sobre a base da saúde integral, as misericórdias de Deus. No verso 1, quando Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aqui a expressão rogo-vos é uma convocação, é o verbo parakalô.
que vem de paracaléu, chamar ao lado, né? O Espírito Santo é o nosso paráclito, ele é aquele consolador, é o professor que está ao nosso lado para nos ensinar. Então Paulo chama os irmãos romanos, é uma exortação, é uma chamada para que eles possam prestar atenção. É uma súplica, é uma imploração, é um encorajamento de Paulo para a igreja de Roma, que se atentem para as misericórdias de Deus. Misericórdia aqui é a ideia de compaixão profunda. É como se um sentimento visceral de dentro para fora que Deus tem por nós. Deus é misericordioso. Sabe por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Porque Deus é misericordioso. Como dizem em Lamentações capítulo 3, verso 19 a 23, o Jeremias está no caos da destruição da cidade de Jerusalém, chorando a cidade, e ele diz assim: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso, fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade, ou misericórdia em outras traduções, são novos a cada manhã. E como é grande a fidelidade de Deus. Hoje pela manhã, as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a sua vida. Você que talvez está andando torto, está andando errado, está fazendo coisa que não deve, está errando com a sua esposa, está errando com o seu esposo, está fazendo negócios escusos. Deus te trouxe aqui e quer que você repagine a sua vida, a sua mente, por sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é o motivo de eu estar aqui também. Filho de um pai alcoólatra e de uma mãe depressiva. Eu tinha tudo para ser alguém depressivo e ser também um adicto do álcool. Mas a misericórdia de Deus me alcança aos 16 anos de idade, ao ver o testemunho de minha mãe, uma senhora depressiva, que no momento em que ela entrega a sua vida a Jesus, a depressão é trocada pela alegria. Uma senhora que maltratava o meu pai quando ele chegava, porque ninguém merece a gente lidar com bêbado, não, pessoal? Bêbado é um negócio chato, né? Há uns mugão, umas marmotas, eu fiquei meio assim com um negócio de bêbado, sabe? Porque todo dia, todo começo de mês eu ia buscar meu pai na bodega da esquina, em cima da bicicleta, bêbado. Engraçado que ele sempre caía. Na verdade, quando ele estava bêbado, ele nunca caiu. A primeira vez que ele caiu foi quando ele estava bom. Engraçado, né? Deus tem uma misericórdia maior aí sobre os bêbados, né? Mas aquela senhora que maltratava aquele homem bêbado, no momento em que ela entrega a vida a Jesus, ela começa a cuidar dele. Ela começa a receber com amor, ela começa a oferecer uma sopinha, um almoço, ela começa a pagar o mal com o bem, e aquilo começa a me constranger. Aquilo começa, rapaz, esse Jesus aí que esses crentes estão falando não é brincadeira não. Ele transformou a senhora depressiva numa pessoa amável. Sabia que Jesus pode fazer isso por misericórdia hoje contigo? Você que é essa pessoa estressada, né? Todo tempo, agoniada, esbafurida. Tem gente que é assim todo tempo, né? Anda a 440 volts todo tempo. Jesus pode reduzir a sua voltagem hoje aí, né? Jesus pode deixar você bem calminho, bem mansinho, para a glória de Deus, por sua misericórdia. E Ele fez isso com a minha vida. Então Paulo está rogando a misericórdia de Deus. E aqui um conceito: a misericórdia de Deus é Deus não nos dar o que nós merecemos. Lamentações 3, 22 e 23. Eu tinha tudo para ser um alcoólatra, mas aos 16 anos de idade, Jesus entra na minha vida e me dá uma outra oportunidade de vida, de conhecer pessoas, um menino solitário, angustiado. Eu me lembro que uma vez, quando eu ganhei um videogame,
que era eu era verminoso de videogame, o videogame queimou. Aí eu falei para minha mãe assim, mãe, tá difícil viver, porque era a minha droga. Eu ficava quase que 24 horas jogando esse negócio. E aí vai uma palavra aos meninos aí viciados em videogame, viu? Cuidado. Está sendo seu Deus. E eu disse para minha mãe, eu queria dormir e acordar só quando o videogame tivesse arrumado, ó. Porque era muito ruim viver sem aquilo, sem a minha droga de preferência. Eu estava adicto do jogo. Mas o Senhor, por misericórdia, me alcança. Então, misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Diferente da graça que é Deus nos dá o que nós não merecemos. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. A graça de Deus nos salvou. A misericórdia, Deus não nos pune. A graça, Deus nos chama para perto. Deus nos ama. Deus nos adota como filhos. C.S. Lewis disse, algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. Olha aí. Deus é misericordioso quando Ele diz para você, não. Pastor, estou querendo namorar com aquela menina, mas ela não é da igreja. Mas é aquele namoro missionário, sabe? Você vai ganhar para Jesus primeiro, para depois ganhar para você? Pode, mas eu vou orar, dá certo. Os casos que eu já acompanhei, nenhum deu certo, viu? Todos separados, viu? Então, no momento em que eu entendo que Deus quer de mim, que eu aprenda a viver na sua presença, Ele vai dizer não para mim. E pode ser que você está teimando com Deus essa semana, coisas que Ele está dizendo não. Então Ele está dizendo hoje para você, cara, não vai dar errado. E onde você está hoje? Quais são as suas lutas? O que você está enfrentando? O Senhor nos chama a um processo de restauração mental, para a glória e honra do nome dEle. Em segundo lugar, o texto fala da expressão da saúde integral, o corpo como expressão do culto racional. O termo usado aqui de apresentar, parastesai, é um verbo que diz respeito a uma ação completa, de entregar algo na presença de Deus e estar presente na apresentação. Paulo diz, apresentem os vossos corpos como sacrifício a Deus. E pode ser que hoje à noite você está apresentando algo em que você está ausente desse algo. Deus nos chama a uma apresentação dos nossos corpos a Deus de forma integral. Eu preciso estar presente aqui. Eu preciso estar presente em sua presença. O culto chamado culto racional, logiquem, é o culto inteligente, é o culto racional, é o culto divinamente razoável. E a razoabilidade não é a minha, mas é a de Deus, a razão de Deus. Eu faço algo para a glória de Deus, não porque eu gosto, ou porque eu quero ou não quero, mas é porque Deus me orienta. Ele é Pai. Quando Ele diz sim, é para o meu bem. Quando Ele diz não, é para o meu bem. Na visão de Paulo, as misericórdias de Deus possibilitam que cada crente em Cristo entenda que o seu corpo não é mau, como disse o pastor Armando dos Gnósticos. Há um evangelho desencarnado pregado que Deus quer salvar o espírito, a alma. Mas a Bíblia nos chama a uma consagração integral a Deus. O Pai iluminou os nossos corações e nos fez filhos. Nos deu entendimento, seu entendimento foi restaurado por Jesus, para que você consagre a sua vida na sua presença. Somos templo do Espírito, somos santuário do Espírito. Marcos Almeida, em uma música chamada Em Parte, ele traduz isso poeticamente. Ele diz, me olho e me acho, em parte, em pedaços. Pode ser que você está assim hoje aqui, né? Em parte, em pedaços. Desejo ser um, porque cada um de nós que é parte, quer ser inteiro, quer estar conectado a alguma coisa que nós não sabemos o que é. E ele diz, meu Deus me recebe, recolhe os meus cacos, traz paz no que eu faço, me torna amigo inteiro de mim.
Deus quer restaurar os cacos da nossa vida, que de repente estão espalhados, Deus sabe por onde. Sua vida intelectual, sua vida racional, a sua espiritualidade, Deus quer restaurar. E aí, para nós pensarmos, será que nós estamos presentes hoje aqui na apresentação de nossas vidas a Deus? E precisamos então estar conscientes disso. Deus nos chama à razão. O Evangelho de Cristo não é um conto de carochinha, meu irmão. O Evangelho de Jesus é a graça de Deus demonstrada na história, em que Ele, na eternidade, nos amou e trabalhou na nossa vida de tal forma que Ele foi costurando a sua presença em nós, assim como o tapeceiro vai construindo e vai costurando um tapete. E quando ele olha assim pelo avesso, é um negócio feio, né? Mas quando ele olha do lado certo, é uma obra de arte para a glória de Deus. Deus está construindo em sua vida uma obra de arte para a glória de Deus. E Ele nos chama então a duas ações. A primeira, uma ação negativa: não se conforme com esse mundo. Não entre no padrão desse mundo. Não siga o esquema desse mundo. E a segunda ação seria uma ação positiva, mas que nós possamos então nos transformar pela renovação da nossa mente. A ideia da transformação é a metamorfose. É o mesmo processo da borboleta. Uma borboleta que é casulo e vai passando pelas suas etapas até se transformar numa bela borboleta, bonita, bela, estética. Mas quando você vê uma borboleta assim, bonita, você não lembra que ela era um casulo, né? Talvez Deus está falando isso para nós. Para um pouco de reclamar da sua vida. Você está se vendo como casulo hoje. Mas não esquece que Deus está trabalhando na sua vida. O casulo um dia vai virar uma linda borboleta. Deus quer fazer isso conosco. Nós somos novas criaturas. E a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E aí eu pergunto para você: como é que você está alimentando a sua mente? Sua mente está cheia de quê? Paulo chama a atenção à faxina mental de Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Vamos ler. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto como as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O que está na nossa mente, o que está povoando a nossa vida. Eu gostaria de dar aqui algumas dicas práticas para você que quer aprender a ter saúde intelectual. Primeiro, leia a Bíblia. Você já entrou na leitura bíblica? Glória a Deus. Se você não entrou, entra no Instagram da IBC, procura hoje um grupo de leitura. Tem leitura de um capítulo por mês, um capítulo por dia, um versículo por dia, não importa. O que importa é que a palavra de Deus esteja na sua mente e no seu coração todo dia, e para isso você precisa ler. Não vai vir um anjo ler para você, tá certo? Não virá. Você tem que acordar cedo, você que tem que dormir um pouquinho mais tarde para ler a palavra de Deus. E ler também bons livros, eu diria. Eu citei aqui de manhã alguns livros, como A Fome da Alma, de James Houston, O Caminho do Coração, de Ricardo Barbosa, A Arte de Formar-se, de João Batista Libânio. Para você que é pai ou mãe, que quer aprender a cuidar melhor do seu filho, Pastoreando o Coração dos Filhos, de Ted Tripp. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Para você aprender a lidar com pessoas, né? Outra coisa, assista bons filmes. E aqui eu recomendo o último que eu assisti. Depois a gente vai publicar isso para vocês. Mas uma lista de filmes muito legais, que você pode chamar o GR para comer, né? Pipoca, assistir o filme. Recentemente assisti A Cabana. Alguém já assistiu? Legal. É uma parábola sobre o Deus Trino, né? É muito lindo.
como a gente percebe ali a grandeza de Deus revelada numa metáfora. E ali, Deus preocupado com a revelação que Ele tem ao seu povo. Em terceiro lugar, realize atividade de raciocínio lógico. Você tem que deixar a sua mente sem preguiça, tá certo? Principalmente se você não gosta de pensar, né? Então eu desafio você a realizar atividades de raciocínio lógico. Palavras cruzadas, caça-palavras, sudoku, que é um tipo de jogo de raciocínio matemático japonês. Quarto lugar, procure andar por caminhos diferentes no trajeto para casa, ou para a igreja, ou para a escola. Isso é legal isso. Porque quando você aprende outros caminhos, o seu cérebro, a sua cognição realiza outras sinapses, né? Outras conexões. Quinto lugar, nunca pare de estudar. Quem gosta de estudar? Só para eu ter noção aqui. Olha! Se você gosta de estudar, massa. Você está no caminho. Se você não gosta, você pode aprender, tá? Eu recentemente, agora em 2020, defendi minha tese de doutorado na Universidade Estadual do Ceará, na área de educação, mas eu continuo a estudar. Do ponto de vista de cursos, realizei mais 2 agora, em especialização, uma em filosofia da educação e outra em pesquisa educacional. O pastor está estudando demais, para quê, né? Na verdade, eu estudo para a glória de Deus. Tá certo. Então eu estudo para a glória de Deus, para quê? Para servir a comunidade, né? Se você está aqui hoje e acha que o conhecimento é para você ser mais e melhor, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala em Coríntios, capítulo 8, verso 2, que o conhecimento incha, orgulha, mas o saber edifica, o amor edifica. Então o conhecimento que eu adquiro, que você adquire, é para servir a outras pessoas. Então, nesse aspecto de repaginar a sua mente, o que está povoando a sua mente? O que está enchendo o seu coração? E a gente vai caminhando para o terceiro lugar, para pensar o que é que nós precisamos ser transformados para a glória de Deus. O que está faltando, meu irmão, na sua vida, para você tomar uma atitude hoje? De entregar e consagrar a sua vida ao Senhor. Em quarto lugar, a gente vai para a experiência diária da saúde integral. A decisão de viver a plena vontade de Deus. Tudo isso que nós fazemos pela misericórdia de Deus é para apresentar os nossos corpos e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que Deus quer castrar você do prazer? Deus quer te dar um prazer maior do que você possa imaginar em qualquer área da sua vida. No comer, no brincar, no pular, no dançar, Deus tem nova vida para nós. A sua vontade é perfeita, é boa e é agradável. Eu chamo a atenção ao verbo experimentar, ou experimenteis. Aqui é no grego dokimatzen, significa um teste, uma prova. Deus quer que você possa provar da sua vontade. Se você veio aqui e tem lutado com a sua própria vontade, você tem achado que a sua vontade é melhor, a palavra de Deus diz e te convida a testar a vontade de Deus. Se ela não vai ser o melhor para você. E se ela não vai alegrar mais o teu coração do que as tuas próprias escolhas. E aí, o texto que nós trabalhamos sobre saúde intelectual em Romanos 12, eu resumo da seguinte maneira: só podemos testar e provar a plenitude da vontade de Deus se nossas vidas forem totalmente consagradas a Deus. Você quer viver uma vida diferente? Você quer fazer uma faxina mental na sua vida? Entregue a sua vida, o seu coração, a sua mente, a sua carreira, a sua família, à vontade de Deus. Gostaria que a banda pudesse subir. Considerações finais.
Falamos sobre cuidar do semeador do ponto de vista da saúde intelectual. Em tese, em resumo, as misericórdias de Deus estabelecem a base para a consagração total de nossas vidas, na busca pela saúde do corpo e da mente. A base da saúde integral, as misericórdias de Deus. Deus quer te dar nova chance hoje, em qualquer área da sua vida. Deus é misericordioso. Falamos sobre a expressão da saúde integral, o corpo como expressão do culto racional. E a vida que promove a saúde intelectual. De um lado, nós não nos conformamos com esse século. Nós queremos experimentar a vontade de Deus quando nós renovamos a nossa mente. E a Bíblia diz que em Cristo nós podemos pensar como Jesus pensou. Nós temos a mente de Cristo. E em quarto e último lugar, a experiência diária da saúde integral é a decisão de vivermos a plena vontade de Deus. Meu irmão, você que veio hoje aqui, ou você que nos visita pela primeira vez, há uma vida diferente que Deus quer te dar. Há uma paz interior, há uma saúde intelectual, há uma saúde mental possível na presença dEle. Uma sociedade que adoece, uma sociedade que tem vivido o suicídio como uma saída, porque a população não aguenta mais tanto estresse, tanto problema, tanta situação para resolver. E nós, na horizontalidade, nós não vamos conseguir. Mas o Senhor nos chama a viver e olhar para o alto hoje à noite. E pela misericórdia de Deus, consagrar tudo que temos, tudo que somos, nossos corpos e nossas mentes ao Senhor. Enquanto nós cantamos esse louvor, você pode fazer essa meditação, essa reflexão naquilo que você ouviu, para o desafio que Deus vai fazer a nós nessa noite. Vamos cantar. Continuamos fazendo dessa música a nossa oração, o nosso pedido. Quero te convidar a cantá-la mais uma vez, com o coração rendido. Jesus, quero declarar o teu nome sobre toda mente e coração. E sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome, queimando os vícios desta geração. Declaro que há esperança em liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Cantamos isso juntos. Jesus, quero declarar o teu nome sobre toda mente e ansiedade, medo, sai agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
momento que a gente, diante da presença dEle, mais uma vez canta que o Seu nome tem poder, eu quero te convidar, igreja, a cantar isso de pé, em oração, em resposta à presença dEle aqui. Cantamos isso juntos. Toda em nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declara o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família declara o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Dissipa as trevas, vem incendiar. O teu nome só vem dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, Aleluia. teu nome é vida. Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amada Igreja de Jesus, ao final desta reunião, o Senhor faz a nós 2 desafios. O primeiro desafio é para você que é crente em Cristo e hoje chegou aqui, sabe, com a sua mente meio conturbada, pensamentos ansiosos, pensamentos depressivos, pensamentos que as coisas vão dar errado e não aconteceu nada, entendeu? Mas a ansiedade está batendo no seu coração e você precisa hoje à noite botar isso para fora. A palavra de Deus diz que você tem que abrir seu coração hoje, dizer isso para Jesus, Ele vai limpar a sua mente. Vai ser um momento de faxina mental. E quem, discípulo de Jesus que quer, em nome de Jesus, confessar isso a Ele, levanta a sua mão onde você está, nós vamos orar por você. Glória a Deus, a Igreja de Jesus responde. O Senhor quer fazer aqui, uma faxina mental na igreja. Semeadores da palavra de Deus precisam estar com a mente conectados com Jesus, com a mente de Cristo, confiando na palavra, nas promessas de Deus. Então entrega teu marido, meu irmão, entrega tua esposa, entrega teus sonhos, entrega o negócio que você abriu, confia que Ele vai fazer. E você que de repente veio hoje pela primeira vez, ou tem vindo à IBC, e gostaria hoje de decidir publicamente entregar a sua vida ao Senhor, experimentar esse processo de saúde intelectual, de viver um dia de cada vez na presença de Deus, experimentar essa nova vida, ganhar uma família, para você não andar mais só. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e viver um dia de cada vez? Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente.
Nós queremos orar por você. Deus tem saúde mental, Deus tem saúde intelectual para a sua vida. Se você enxergou alguém que entregou sua vida a Jesus aí, traz ele aqui. Glória a Deus. Nós vamos orar por esse amado. Glória ao Senhor. Deus está fazendo uma faxina mental na cabecinha de cada um de nós. Glória a Deus, querido. Deus está contigo, viu? Se tiver mais alguém, nós queremos orar. Vem aqui à frente para a gente orar por você. Vem junto. Deus tem coisa linda para nós, para essa igreja, meu irmão. Vamos entregar nossos pensamentos a Ele. A Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que Ele estabeleceu na eternidade. Confia o teu coração, Senhor. Vamos orar por esse amado, recebido agora na família de Deus. Ele não vai andar mais só. Ele tem a igreja de Jesus. Amém, gente? Vamos orar e entregar ao Senhor a nossa vida e a nossa semana. Ore comigo aí. Senhor, obrigado pela Tua palavra que vem a nós para limpar nossas mentes, nossos pensamentos, trocar a nossa ansiedade, trocar os pensamentos depressivos, suicidas, pela palavra de Deus, pela esperança de Jesus, pela promessa de salvação hoje e na eternidade. Hoje nós aguardamos a Tua vinda, um dia de cada vez, se alegrando nos primeiros momentos do dia, apreciando cada momento, cada instância da vida, aprendendo a lidar com a dor, com a alegria. E assim nós vamos esperançando aquele grande dia em que o Senhor virá dos altos céus e nos arrebatará para estar na Tua presença todo o tempo. Não haverá mais sol, porque Tu vais ser a nossa luz para sempre. O choro vai ser trocado, a lágrima vai ser enxugada pela Tua presença e amor infinito. Obrigado por esse amado irmão recebido na Tua família. E obrigado pela restauração e a faxina mental feita na nossa vida, na vida da Tua igreja, para que semeadores saiam daqui aptos, ávidos por levar a semente de restauração para a glória de Deus. Assim abençoa a semana do Teu povo, para a honra e glória de Jesus, o Teu Filho. Amém? Vamos na paz do Senhor cantando.